Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. Há um bom tempo, o verbo tuitar vem sendo conjugado ao redor do mundo. As mensagens curtinhas se disseminam numa velocidade incrível. Que o diga Galvão Bueno. A frase "cala a boca, Galvão" correu o mundo graças a uma gaiatice de brasileiros. Um vídeo falso dizia que se tratava de uma campanha para salvar um papagaio da extinção. Com isso, a mensagem chegou a ser a mais tuitada no mundo inteiro. O New York Times e El País deram matérias explicando a história e até o próprio Galvão Bueno entrou na brincadeira. E a vuvuzela, som em forma de pesadelo para todos os jornalistas que cobrem a Copa do Mundo, ganhou destaque em um jornal da emissora britânica BBC. A produção do telejornal convidou um músico profissional para mostrar que, ao invés da poluição sonora, o cornetão poderia emitir sons bem mais agradáveis. O anãozinho da Branca de Neve era uma gracinha, mas não falava. O nosso chama-se também Dunga, mas não chega a ser uma gracinha. Não gosta que os outros falem, não gosta nem de risos ou de sorrisos. A implicância do técnico da nossa seleção com a imprensa começou quando ele estabeleceu a doutrina segundo a qual humoristas não são jornalistas e, sendo assim, podem ser barrados da concentração. Começou assim a clássica dinâmica da censura. Proíbe-se uma coisinha aqui, outra ali, e de repente está instalado um autêntico sistema de repressão e intimidação. As grosserias e agressões de Dunga aos jornalistas nos últimos dias não podem ser creditadas apenas a surtos ocasionais de mau humor. Na realidade, Dunga não gosta de ser arguído, questionado e contestado. E como a função de jornalistas é justamente arguir, questionar e contestar, Dunga, evidentemente, não gosta da imprensa, nem da sátira, muito menos do humor. Esta tensão transcende o campo dos relacionamentos e se transfere aos próprios esquemas táticos adotados pelo técnico. A rigidez que se viu no início dos 2 jogos da seleção reflete claramente um comando pouco maleável que contraria frontalmente a essência do futebol brasileiro, onde as táticas são temperadas por uma enorme criatividade. Enfrentar o bom humor com o mau humor geralmente produz espetáculos de péssimo gosto. Futebol e humor sempre caminharam juntos, mas nesta Copa na África a história é outra. Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Dunga perdeu a esportiva. Às vésperas da convocação, o treinador chegou a chamar a polícia para retirar humoristas do programa Legendários da porta de sua casa. Logo depois, os integrantes dos programas humorísticos foram proibidos de participar dos treinos da seleção e das coletivas de imprensa. A exceção ficou por conta do CQC, que alegou ser um programa jornalístico. O programa de hoje está tão serelepe e imprevisível quanto a Jabulani, essa bola maldita. Jabulani. O que pesou para a gente de não ir para a África foi basicamente esse sistema que o Dunga criou aí, essa concentração de segurança máxima que o Dunga está promovendo, entendeu? E um cara muito mal-humorado, não dá bom dia para ninguém e tudo. Então a gente resolveu deixar o cara lá e fazer as nossas piadas aqui junto com a torcida que está quente, está animada, está curtindo esse evento aí, entendeu? Porque a gente ir para a África do Sul e não ter um acesso livre aos jogadores, entende? Não necessariamente ia virar uma zona, a gente não ia ser a gente o responsável por coisa nenhuma. Então, essa história assim de ficar achando que restringir o acesso
restringir a troca de informações e mesmo as brincadeiras, as piadinhas, sabe? Eu acho uma tremenda bobagem. Eu acho que quem está em evidência sabe que vai ser alvo de piada, alvo de brincadeira. Olha, o humor e o futebol são dois elementos tão entrelaçados e tão não dissociados que é impossível você separar um do outro, né? O humor sempre fez parte do futebol, desde você certamente deve se lembrar da página do Otelo, Pênalti, né? Que sempre, já na década de 50, na década de 60, brincava com a coisa do humor, diploma do torcedor, do sofredor, né? Então, a história do futebol brasileiro, ele está muito ligado à história do humor brasileiro, a essa característica. Aliás, o futebol brasileiro só se tornou o que ele é internacionalmente, com as seleções de futebol tão alegre, das seleções 58, 62, 70, né? Devido a essa característica do humor do brasileiro, né? Existe a discussão toda, o próprio Dunga diz isso, a gente diz, temos que isolar, não vou atender mais os humoristas, vamos cortar tudo isso porque eles passaram do limite. Mas o problema todo é o seguinte, gente, a função do humor é passar dos limites. O humor tem que ser crítico, né? Não existe, ou até existe, mas não funciona, não tem validade, não tem consistência, humor a favor. É um retrocesso, né? É difícil de entender, difícil de explicar. Porque se você imaginar que de 94, quando começou a haver, né, o credenciamento oficial de humoristas em Copa do Mundo, até hoje, né, quer dizer, os humoristas brasileiros, por exemplo, passaram por Parreira e Zagallo, né, depois de novo o Zagallo como técnico em 98. Né, o Zagallo um cara que foi forjado no ambiente do futebol ainda na ditadura militar, quer dizer, um cara que poderia ainda ter hábitos ou princípios que o levassem a querer cercear. Dessa forma, no entanto, o Zagallo não fez isso. O Zagallo aceitou a crítica. O Filipão, o Luiz Felipe Scolari, que foi parodiado pelo Beto Silva, né, do Caceta, e pelos Cacetas como o Filipão pré-Scolari, né, era o personagem. Também uma crítica muito ácida, né, e tal, ao jeito rude do Filipão. Também não houve reação a esse tipo de crítica e de brincadeira, né? Me parece que isso é uma enorme dificuldade de convivência com o contraditório, né? Que é uma base da democracia. O Dunga tem esse jeito meio carregado, meio sem cintura de ser, né? E espero que o futebol não acompanhe os pensamentos dele, né? O técnico ele tem um papel de coadjuvante, né? Quer dizer, o principal, o técnico mais bem-sucedido é aquele que aparece menos, e que a seleção brilha, por exemplo, Feola e outros que fizeram história na seleção brasileira. Mas o Dunga é um prato cheio por causa desse cabelo dele, esse penteado dele, né? Então aqui a Jabulani, que é também um mistério, né, na cabeça do Dunga. E dele também, a filha era figurinista, então ele andava com aquelas camisas que dizia que eram sugerimentos da filha. Estão fazendo o Bafana Fashion Week. Material pra gente não falta, nunca. A participação de humoristas nas Copas começou com o Caceta e Planeta nos Estados Unidos. E ninguém parodiou melhor os jogadores do que Bussunda. E aí, Fofômeno, o que tá pegando? Eu tô ficando preocupado, né? Porque eu trouxe pra Copa uma mala cheia de problema. Eu já usei a bolha no pé, o excesso de peso, a discussão com o presidente, a distensão na careca. Agora os problemas estão acabando, eu vou ter que começar a repetir problema, né? Em 1994, o Bussunda fazia uma paródia do Maradona, né? Que era o Diego armando uma parada Maradona. E o Maradona acabou banido da Copa por doping, né? Então saiu o Maradona real e ficou só o Maradona clone, que era o Bussunda. E ele foi entrevistado por equipes de TV do mundo todo, como aquele Maradona clone, né? E aquilo criou uma cultura. Na Copa seguinte, na França, em 98, tinha vários humoristas de vários países parodiando vários jogadores.